Bem-vindos! Que alegria ter você conosco aqui nesta série de eventos Esperança em Tempo de Confinamento. Eu sou Edmeia Gonçalves, falo diretamente de Viseu, aqui em Portugal, para o coração de vocês. O que nós desejamos? Desejamos que você se sinta pleno agora conosco nesta programação. E é por isso que eu já quero te apresentar uma pessoa, uma convidada super especial, que estará conosco aqui hoje, a apresentadora de TV e rádio, escritora, educadora, palestrante, uma comunicadora a serviço de Deus, Darleide Alves. E também eu tenho um momento muito especial com a nossa amiga Damares Corrêa, que preparou momentos de extrema comunhão. Antes de chamar a nossa amiga Damares, eu quero lembrar que você pode espalhar esperança nas suas redes sociais, compartilhando esse link que está no Facebook, também marcando seus amigos, assim eles podem participar ao vivo conosco e deixando nos comentários o seu pedido de oração. Eu tenho certeza que tanto os louvores quanto a palestra, os momentos surpresas que preparamos para o seu coração, vai fazer estes momentos especiais da sua vida. E agora sim, a Damares vai partilhar este momento surpresa com você. Obrigada, Edmeia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Onde quer que você esteja, esteja na paz do Senhor. Nós vamos agora para um momento muito especial. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos ter 4 momentos de oração agora, entregando a Deus as nossas vidas, entregando a Deus os pedidos que vocês estão a fazer pelas redes sociais, para que Deus possa estar conosco nesse momento também solene e ouvir as nossas preces. Vamos orar? Pai Santo, Deus poderoso, Criador, bondoso, Deus de amor, obrigado porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês fizeram vários pedidos de oração. Nós tiramos 3 pedidos e nós vamos começar pelo da Cleia de Oliveira. A Cleia mora em Genebra e ela pede a Deus, pede para que Deus abençoe todos os idosos de Genebra. Eu vou ampliar um pouquinho o seu pedido, Cleia. Nós vamos orar por todos os idosos do mundo todo. E vamos orar também por todas as pessoas que têm problemas respiratórios. Vamos fazer esta oração neste momento. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós estamos aqui na confiança de que o Senhor está a nos ouvir. Nós gostaríamos, Pai, de entregar nas Tuas mãos todos os nossos idosos espalhados por este mundo. O Senhor conhece, o Senhor sabe quão vulneráveis são a esse vírus, mas nós sabemos quão poderoso é o Senhor. Portanto, gostaríamos de entregar nas Tuas mãos estes idosos que nós tanto amamos. Entregar nas Tuas mãos também, Senhor, todas as pessoas com doenças respiratórias que também estão mais vulneráveis a este vírus. Certos da resposta às nossas orações, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Isa Cardoso fez um pedido muito especial. Ela pede que nós oremos por ela. Isa, nesse momento nós vamos orar por você, querida. Ela pede para que oremos por ela. Ela está muito triste e precisa da consolação de Deus. Isa, recebe agora essa consolação que vem do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez para implorar pela Isa. Nós não sabemos o que se passa no seu coração, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece todo o nosso ser, conhece as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, e o Senhor pode entrar lá dentro, fazer morada e nos libertar, nos dando uma vida plena de felicidade em Ti. Te agradecemos pela resposta já dada às nossas orações quanto a Isa, em nome de Jesus. Amém. 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 A Suzana
ela pede oração por um casal em especial, está passando por alguns problemas de relacionamento. Nós vamos abranger um pouco mais esse pedido, Suzana. Nós vamos implorar por cada família, por cada casal que, com este problema do Covid-19, tem que estar juntos 24 horas sobre 24 horas. Antes só se viam à noite. Então, muita coisa agora muda. Casais que nem se conheciam praticamente. Então, muito problema tem acontecido devido a esta questão. Nós vamos orar, então, especialmente por este casal pedido pela Suzana, mas englobando todas as famílias deste mundo. Pai Santo, Pai querido, a situação do mundo mudou de uma hora para outra. Nós nos vemos agora um pouco sem chão, Senhor, sem saber o que fazer. Estamos confinados às nossas casas, com as nossas famílias, que são bem preciosos que o Senhor nos deu. Mas muitos de nós não sabemos como lidar com isso. Muitos de nós, Senhor Deus, só nos vemos à noite. E agora estamos com os filhos em casa, estamos com o marido, com a esposa. E isso, às vezes, tem gerado, assim, alguns conflitos. Nós imploramos, Pai, que o Senhor, aquele que instituiu o casamento, possa continuar a preservá-lo, apesar das situações adversas em que nós passamos. Pai, certos da resposta à nossa oração, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos terminar este momento de oração com a leitura de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 a 20, para nós termos a certeza de que Deus ouviu e ouvirá as nossas preces. Diz aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 ao 11, o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem? Nós temos a certeza que Deus responderá às nossas orações. Nós vamos agora ouvir uma mensagem cantada em louvor ao nosso Deus, pela Érica Machado, que está em Lisboa, e irá exaltar o nome do Senhor. Érica, que Deus te abençoe. Amém, Damares. Agradeço o convite, agradeço por esse momento tão especial e participar dele. A música que eu vou cantar, ela diz que, além do que nós vemos, existe um novo lar. Nosso mundo vive num momento de crise, de tensão, mas não importa se dentro do seu coração o seu momento é de alegria ou de aflição, de tristeza. Lembre-se que, além do que nós vemos aqui hoje, tem algo muito, muito grande preparado. Além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor. E eu posso já ouvir o som, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir tudo dizendo: filho, vem, descansa em paz. Do meu olhar está meu novo lar. Eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar,
eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons desse país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar, e eu posso esperar. Além do meu olhar, eu posso o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar está Jesus. Amém. Amém. A sintonia desse nosso encontro. Bendito seja o nome de Deus. Que a graça de Deus permaneça sendo derramada sobre nós. A mim me foi sugerido que nós falássemos hoje a respeito do tempo em que estamos vivendo, de alguma coisa que está sendo colhida na experiência de muitas famílias, no que diz respeito à violência. E os números já dão conta, aqui no Brasil, pelo menos, do aumento de queixas que são feitas nas delegacias por conta da violência doméstica. Também se percebe um grande número de queixas que não chegam às delegacias, mas que estão sendo compartilhadas com pedidos de ajuda, porque muitas famílias não estão sabendo lidar com as dificuldades em casa. É preciso que a gente tenha um olhar muito cuidadoso a respeito dessa situação, para que nós nos demos conta de como nós nos encontramos como não estão bem. Daí nós podemos ter uma amostra de sermos igreja também e não estarmos ali muito bem enquanto igreja. Quando falta reciprocidade, falta empatia, falta amor, falta uma mão estendida, nós ficamos às vezes muito chocados de pensar que a família, igreja não vai bem, mas muito mal questões internas, questões pessoais de dentro da casa da gente. O que está acontecendo nesse momento de agora? O que aumenta o número de queixas de violência? O que aumenta esse nível de tensão? O que acontece de pedidos de oração? Foi citado, inclusive, casa, esse nível da intimidade, e ficamos muito surpresos e ficamos chocados. Como assim? As famílias estão sofrendo desta maneira agora por causa da quarentena? Amados, amadas, famílias que neste momento dão sinais claros de que estão infelizes, já eram famílias infelizes. Casamentos que não estão funcionando bem agora, nessa quarentena, estes casamentos, estas relações, elas estão demonstrando, na verdade, que já não estavam bem antes da quarentena, antes do isolamento social, antes de nós vivermos esta crise.
E é muito importante que a gente considere que é interessantíssimo do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista da revelação, inclusive de muitos fatores que estavam debaixo do tapete, que estavam acobertados pela correria, pelo dia a dia, pelas funções, pelo trabalho, e tudo que isso envolve em termos de agenda de cada um de nós. É importante considerar que muita coisa estava latente, estava ali meio que quase por baixo da superficialidade, e agora a gente precisa considerar o valor que tem uma crise. Crises para pessoas como nós, seres humanos, que somos teimosos, que somos rebeldes, que somos orgulhosos, que somos muito egoístas, egocêntricos. Mesmo nós que somos aqui cristãos, nós ainda temos muito que avançarmos, nós temos ainda muito que crescermos, que aprendermos. Diria até que talvez a gente precise experimentar mais a fundo o que significa o que Jesus disse sobre nascer de novo. Nós somos muitas vezes mal nascidos, não por conta de alguma espécie de falta da graça que me banha, que me faz fazer que me faz ir a um movimento de transformação, mas porque eu economizo graça na minha vida, eu economizo graça que me transforma. Isso se demonstra, inclusive, no nosso estilo de vida espiritual. Nós vamos poucas vezes à fonte pedir misericórdia, nós vamos poucas vezes à fonte pedir o Espírito Santo. Quando o texto, agora há pouco, de Mateus fora lido, eu me reportei ao mesmo texto, mas como ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, quando Jesus ensina sobre oração, ele nos faz pensar sobre pedir, bater, insistir e querer até que o Senhor responda a oração. E o Senhor Jesus, ele acaba por fim dizendo assim, que quem bater, quem insistir, quem quiser, quem pedir muito, ele dará. Porque um pai, sendo mau, dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, ele dará coisas boas. E aí Jesus Cristo diz assim, ele vos dará o Espírito Santo. Ele dará o Espírito Santo a quem pedir. E aí eu digo que é muito possível que nós estejamos economizando idas ao Senhor, pedindo a Ele o Espírito Santo. Com isso, eu estou trabalhando aqui a ideia com vocês de que nós somos estas pessoas que, mesmo estando na igreja, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo religiosos, nós ainda precisamos viver uma experiência de aprofundamento espiritual, de genuína busca pelo Espírito, pela graça, pelo poder de Deus, especialmente em tempos que nós não estamos em crise, porque quando a crise chegar, aquilo que estava latente em nós, aquilo que estava na superficialidade, tende a vir à tona. Quem já era ansioso, agora está muito ansioso. Quem já estava vivendo um processo de adoecimento emocional dessa ordem, de depressão, ansiedade, pânico e tudo que evolui em torno de um destes transtornos, destas enfermidades emocionais, elas, diante de um tempo de crise, obviamente que isso toma uma proporção absurda. E então nós precisamos pensar que crise tem um valor que a gente precisa reconhecer. Crise faz com que a gente tenha um encontro real até com aquilo que nós não pensávamos ter que lidar. Até mesmo pessoas que pensavam, não, eu não tenho ansiedade, não, eu confio em Deus. Claro, Deus é bom, Deus é Pai, Ele vai cuidar de mim na água, no fogo, Ele é o meu Deus. Agora, em tempos de crise, a nossa fé é testada. Eu usei o exemplo da condição emocional para trazer à tona essa ideia de como, de fato, piora diante de uma crise, mas não significa que é obrigatório que piore. Pode ser o significado agora de encarar uma crise, ser tomado assim de uma resolução, de uma decisão. Tem uma crise, eu estou ficando muito mal com esta crise, eu acho que eu preciso fazer de fato alguma coisa aqui que responda melhor para mim, para que eu não sucumba a esta crise.
Os que não tinham nenhum tipo de queixa a respeito do que poderia ser numa crise, ou que poderia confiar na sua segurança, ou que se viu numa situação boa frente ao dia a dia normal, agora, num tempo de crise, se depara com seus próprios monstros. E, afinal de contas, nós estamos quarentenados, aqui no Brasil ainda não é quarentena, não é um isolamento social, a gente ainda pode sair, etc., diferente de alguns outros países, enfim. Mas esse nosso afastamento, com essa preocupação de emprego, não emprego, de morrer, não morrer, de tudo que isso envolve, isso tem o seu valor. Isso tem um valor que, inclusive, faz aparecer quem não se conhecia, quem já estava mal, casamento que já estava detonado, gente que já estava assim, se suportando pelas tampas, mas dava para levar porque tinha rápidos encontros ao longo do dia. Ou seja, nós não temos que responsabilizar a crise por tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós vamos precisar olhar para essa crise especialmente como um tempo de oportunidade para nós encararmos uma realidade que muitas vezes esteve negada ou relegada ao Deus dará. Deixa a vida me levar, deixa ver como é que fica, de um jeito displicente. Mas agora nós somos chamados a uma responsabilidade. Agora nós estamos sendo chamados a pensarmos com mais profundidade a respeito de tudo mesmo. Vejam, nesses dias em que nós estamos em casa, é tempo de nós percebermos o que realmente tem valor. Eu ainda não coloquei nenhuma roupa nova enquanto eu estou em casa nesses dias. Para quê? Para que eu coloco um salto alto para ficar dentro de casa? Para quê? Por que então eu vou considerar coisas que são, na verdade, no momento de crise como essas, eu consigo claramente identificar o que é supérfluo. É supérfluo muita coisa. Nós estamos vivendo com pouco, nós estamos vivendo com menos uso daquelas quantidades de coisa que nós temos guardados, nós estamos mais econômicos do ponto de vista daquela ansiedade de realizar, fazer, acontecer. Então, até a minha energia está diminuída, economizada, e eu estou vendo que muitas vezes eu posso viver com menos, eu posso viver de outro jeito, eu posso reorganizar a minha vida e vou sobreviver, vou viver muito bem, não é nem uma questão de sobrevivência, eu vou viver muito bem, e mais, partindo dessas coisas supérfluas, eu avanço para coisas mais significativas. Será que não é uma oportunidade de nós pensarmos que há coisas que nós exigimos do outro e que elas não são tão importantes assim? Será que eu não tenho queixas a respeito das pessoas da minha família, das pessoas que estão comigo dentro de casa? Será que eu não estou me descobrindo muito exigente, muito crítica, ou muito crítico, ou muito, enfim, dando ousadia, dando valor a coisas que, nesta hora, elas simplesmente destroem todo o arcabouço da minha família, destroem todo o arcabouço dos meus sonhos, e que é muito provável que esta crise esteja me mostrando que aquelas coisas pequenas, nesta hora e nem noutro momento, têm o menor significado. Agora, o que importa é eu dar uma olhada para o quanto de consideração eu tenho para o que realmente importa, quais são os meus valores. Veja, se nós considerarmos aqui o que foi a pauta inicialmente proposta sobre violência, como é que a minha violência se manifesta? Eu não estou falando aqui, acredito eu, para pessoas que estejam praticando violências dentro de casa. Não creio que elas estejam por aqui. Eu não creio que elas estejam por aqui, aquelas pessoas que são elas ferramentas de violência dentro de casa conscientemente, agressivas, abusivas, naquele nível de prestar queixa, de fazer uma marca roxa no outro. Mas vamos pensar aqui. Muitas vezes nós praticamos violência pelas pequenas coisas da vida. Muitas vezes, por causa de nós não nos darmos conta a respeito do que realmente importa, eu estou considerando só o meu estresse, eu estou considerando a partir de todas as minhas preocupações, e a minha violência não vai chegar à delegacia,
mas chegou ao coração dos meus filhos. Eu grito, eu bato, eu ponho de castigo, eu estou muito nervosa, eu estou muito nervoso, eu bato a porta, eu xingo, por quê? Por quê? Por quê? O que justifica a sua violência? Será que essa crise não está revelando agora que tem algo em você que precisa ser desfeito para, em lugar disso, ser feito outra vez, pela misericórdia de Deus, uma nova natureza? Será que tem mulheres aí, tem homens aí, que estão agora dando atenção ao que de fato precisa ser cuidado em sua alma, em lugar de antes ficarmos preocupados com relação ao emprego? E se o emprego não tiver? E se faltar isto? E se faltar aquilo? Sabe o que vai ser necessário se nos faltar as coisas que muitas vezes nós imaginamos que podem faltar pelos dias que virão, ou, enfim, pensando a médio, a longo prazo, a depender do lugar onde vocês moram, de como o país vai funcionar, de como eu estou pensando que cada um aí tem a sua realidade econômica, financeira, mas todos nós estamos impactados com algum tipo de preocupação em relação ao futuro. E se nós não estivermos atentos para como nós vamos lidar com as nossas questões que promovem, inclusive, violência mesmo que esteja nessa ordem do que a gente considera até um pouco comum. Não, só me irritei com meu filho. Não, você foi violento. Não, eu só falei mais alto lá com meu marido, eu só gritei lá com a minha mulher. Não, isso não é só gritei, só fiz, só aquilo e aquilo outro. Isso é violência, isso é agressividade, isso é falta de saber lidar. Muito bem. Se nós trouxermos isso para uma proporção maior, que tem a ver com sobrevivência, com trabalho, com essas questões econômicas, como eu citava, o que nós vamos precisar ter e que ninguém vai tirar de nós? Nós vamos precisar ter estrutura, minimamente uma estrutura mental, emocional, coerente com a nossa fé, coerente com a nossa moral, coerente com aquilo que a gente tem como ideal de um cristão mesmo. Então, em lugar de eu falar sobre a violência que estão cometendo nas famílias e trazendo aqui o quanto isso tem repercutido em termos de queixas e intrigas graves, etc., que nós nem precisamos discutir que isso é gravíssimo, eu também quero considerar a gravidade de nós estarmos encarando a crise, essa crise agora do coronavírus, esse tempo de confinamento, somente como uma oportunidade de nós vivermos a crise pela crise. Ruim, não trabalho, não locomoção, impedidos de ir e vir, etc. É só isso? Porque se for só isso, nós vamos adoecer e ponto. Acabou. Mas se nós considerarmos esta crise como uma oportunidade de nós olharmos para nós e vermos quão importante, quão necessário e urgente é que nós tenhamos uma visão mais adequada a respeito de quem nós somos e do quanto nós ainda precisamos mudar, então nós estamos perdendo uma grande oportunidade da vida. Tempos de crise não é tempo de amofinar. Confinar, amofinar, diminuir, ficar recluso e só isso. Não é tempo de se diminuir, é tempo de ter coragem de enfrentar uma situação, mas não somente enfrentar uma situação fora de nós, mas dentro de nós. Nossas violências aparecem, ou a violência aparece nas nossas palavras. A violência aparece na nossa crítica. A violência aparece nas nossas emoções, aparece na nossa forma de pensar, de agir, de viver, a violência latente em nós. E o que nós faremos com isto? Eu convido o povo de Deus, eu convido homens e mulheres de Deus a que atentem para o momento presente como uma grande oportunidade de conversão, como uma grande oportunidade de converter o seu coração de maneira integral a Jesus Cristo, à graça de Cristo, ao chamado de Cristo Jesus.
se nós não tivermos o significado da conversão renovada em nós, se nós não encararmos este tempo como um tempo de crescimento, amadurecimento, por um novo nascimento em Cristo Jesus, eu atesto para vocês, pela palavra de Deus, e isto é verdade, se nós não melhorarmos, se nós não, eu não digo nem melhorar, se nós não nos convertermos agora, nós teremos muito maior dificuldade de nos convertermos nas crises que ainda virão. E agora eu chamo a atenção para um lugar da violência que a gente precisa considerar. Nós viveremos tempos cada vez mais violentos. Por isso a responsabilidade de nós darmos conta hoje da nossa violência, do quanto nós somos ainda violentos. Porque a cada crise que vier, nós seremos postos em contatos com uma realidade extremamente violenta contra nós também. E agora eu falo como parte do corpo de Cristo, com o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo aqui reunido, em nome de Jesus. Essa é a única vez nesse período agora, do mês de abril, que eu falo com vocês, e eu não posso me esquivar de deixar para vocês este cuidado, de chamar a atenção de vocês para este cuidado. Não percam a oportunidade de se converter, ou seja, de voltar-se para o Senhor integralmente nesse tempo de agora. Porque outras crises se levantarão muito em breve. E ainda que nós tenhamos aqui em mente fazer deste tempo de confinamento também um tempo de paz, é tempo de realmente nós nos convertermos até que tenhamos uma experiência tão real com o Senhor que nós saibamos o que significa ter paz em meio às crises. Mas nós não podemos ser como os profetas de outrora, lá do Israel passado, quando profetizavam paz, paz, paz. E o Senhor dizia, não é tempo de paz. E eu me refiro especialmente a fatos ocorridos ali no livro de Daniel, de Ezequiel, quando o Senhor diz, Ezequiel, fala ao povo que não é tempo de dizer paz e paz. Há profetas que estão contando mentiras. Não é tempo de paz. Quem está dizendo é o Senhor. Ao mesmo tempo que nós precisamos e somos um povo da esperança, que espalha a esperança, que promove a paz, nós precisamos promover a paz em Cristo. Mas a paz em Cristo não significa vai ficar tudo bem, vai passar, isso é uma marolinha, isso é uma coisa, isso vai passar, vai voltar tudo ao normal, vai ser de boas. O que nós precisamos hoje é nos convertermos para termos paz em Cristo, para que esta paz prevaleça mesmo frente a esta crise e as demais crises que virão. Nós teremos não somente crises na saúde do mundo, nós teremos crises no governo, nos governos, portanto, nas políticas, nós teremos crises religiosas, nós teremos crises econômicas, nós temos uma série de crises para enfrentarmos. E o que nós faremos? Nós ficaremos na expectativa do temor, do pavor? Não, nós nos converteremos a Jesus Cristo e seremos tomados da graça de Cristo, aquela graça que me toma da cabeça aos pés, que visita a minha mente, que cura minha mente perturbada, cura meus sentimentos desajustados, cura aquilo que está em mim fora de ordem, cura as minhas feridas abertas, cura os meus traumas, cura os meus medos e me põe numa perspectiva de quem agora está simplesmente debaixo da graça poderosa, grandiosa, irrefutável de Cristo Jesus, ao ponto de dizer, venha o que vier, eu estou em Cristo. Viver é lucro, morrer é lucro. Mas o que nós estamos dizendo? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem quando você estiver cheio da paz de Cristo.
Quando você alcançar um nível de conversão, um nível de fé, um nível de maturidade com Cristo nessa caminhada, ao ponto de você se perceber agora vivendo uma experiência de uma riqueza espiritual que chegue ao nível de dizer o que o apóstolo Paulo disse: para mim viver é lucro, mas também morrer é lucro. Porque se eu viver, eu viverei para a glória de Deus. Eu viverei para ser testemunha de Cristo. Eu viverei para viver uma experiência aqui para a glória de Deus. Não é para realizar meus sonhos. Não é para comprar as minhas coisinhas. Não é para eu... meu Deus. Uma moça me escreveu dizendo assim: Darleide, mas eu ainda quero casar. Jesus do céu, liberta essa alma. Ela quer casar antes de Jesus voltar, porque ela acha que casar é o sonho, sendo que Jesus tem um sonho, meu Deus, que a gente não sabe o tamanho do que significa de Jesus vir buscar a sua igreja. Não é mais tempo de nós ficarmos, portanto, temendo as coisas que nos acontecerão se nós estamos em Cristo. E se vivermos, glória a Deus. Se morrermos, glória a Deus. Quando eu piscar os meus olhos, eu verei Jesus. Será que isso é demais? Será que isso está fora do contexto da palavra? Será que isso não tem a ver com uma experiência profunda com Deus? Eu garanto para você, em nome de Jesus Cristo, que tem. Eu chamo aos homens e mulheres que estão aqui nesse lugar agora: não temam. Não temam, não se apavorem, não se entreguem aos temores plantados ou de uma realidade super, super iminente aí, está diante dos nossos olhos. Não se apavorem, porque nós não estamos no espírito do mundo. Nós não estamos no espírito do temor. Nós não estamos no espírito da violência do mundo. Nós não estamos no espírito do pecado. Nós não estamos no espírito de rebelião, nós estamos no espírito de submissão, nós estamos no espírito de Deus, nós estamos no espírito da graça, nós estamos em Cristo Jesus. Portanto, que se calem as nossas violências pela conversão que o Espírito de Deus quer promover em minha alma e em sua alma. Que se calem os meus temores, que se calem as minhas perturbações e que flua de mim o Espírito de Deus. Espírito Santo, que se mova poderosamente e nos faça compreender que é tempo de nós vivermos algo lindo com Deus, algo forte com Deus, porque virão outras crises, mas eu não vou viver de crise em crise. Eu quero ter uma experiência definitiva com o Senhor e que em cada crise ela só se fortaleça, ela só se aprofunde, ela só crie raízes mais profundas, mas que elas não tenham a menor capacidade de me arrancar do solo sagrado onde eu fui plantada, o coração de Deus. Eu motivo vocês a, em nome de Jesus Cristo, buscarem hoje conversão genuína, entrega genuína, para que haja um mover de Deus, inclusive usando a igreja de Deus para ser a boca profética sobre a face da terra, para anunciar as crises que virão, contudo, anunciando sobretudo a paz, a partir não somente das nossas palavras, mas da nossa vida. Não temam crises, elas virão, serão pesadas, mas não temam, porque nós, em Cristo Jesus, temos paz, paz que excede todo entendimento. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor os guarde a todos. Que a graça de Jesus Cristo venha sobre nós e eu oro em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na experiência de cada um de nós aqui. Move-se, Senhor. Tira-nos da nossa comodidade ou dos nossos medos ou das nossas tristezas, dos nossos desânimos, daquilo que nos machuca, daquilo que nos tem ferido. Ajuda-nos, meu Deus, a sairmos disto e sermos curados pelo Senhor, sermos transformados pelo Senhor e sermos agraciados por termos o nosso nome escrito na lista dos teus bons soldados
que hão de guerrear cada uma das batalhas que estão adiante de nós, confiados no general, o grande Senhor que está diante de nós, que promove grandes batalhas, mas não em nome da violência, mas em nome de uma paz, paz eterna, que reina no coração de cada um de nós, ainda que em meio a grandes tribulações. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a tua unção, batiza-nos com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Palavras maravilhosas do Espírito Santo direto para o nosso coração. O meu nome é Daniela Oliveira, eu moro no Porto, aqui em Portugal. Estou feliz por estar participando com você nesta tarde, para alguns já é noite. E agora eu tenho uma mensagem que vai acalmar o seu coração. Porque, como acabamos de ouvir, aqueles que verdadeiramente são convertidos a Jesus têm calma e têm paz. E é dessa paz e dessa calma que eu quero cantar para você nesse momento. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Daria um conselho: chore mesmo, enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafe e deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Amém. Amém. Que mensagem mais linda. Eu quero agradecer a Daleide pela mensagem, as meninas que cantaram. Quero agradecer a todos que estiveram nos acompanhando até agora. Eu sou a Tatiane, aqui do confinamento de Munique, na Alemanha. E eu quero lembrar a todos vocês que a gente vai estar com essa programação.
Esperança em Tempo de Confinamento, todas as terças e quintas, às 19 horas. A próxima quinta-feira a gente vai receber a doutora Raquel Arraes, e eu espero que todos vocês possam participar de novo. Se vocês perderam alguma programação, vocês podem buscar o CEF no Facebook ou no YouTube, lá vocês vão encontrar as 2 últimas edições e vão poder conferir todo o material que está lá, muito lindas mensagens. E é isso. A gente se encontra, então, na próxima quinta-feira. Eu espero poder encontrar vocês aqui de novo. E no mais, queridos irmãos, que vocês se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Uma boa semana a todos e Auf Wiedersehen! O mundo corre em busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Este é um sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira. A vida passa, tudo que ela traz. O futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é um grande vencedor.
general. Ele é o nosso Salvador. Agora, nessa terra passageira, pois tenho Deus comigo. pode cair.